em nome de Jesus. Pode se assentar. A pastora Denise pediu que eu compartilhasse hoje uma palavra com vocês. E Deus ele tem ministrado algo no meu coração. Essa semana eu tive uma experiência de intimidade com Deus, onde Ele me revelou algumas coisas espirituais. E eu quero estar compartilhando hoje com vocês, amém? Nós vamos acompanhar hoje o Salmo 91. Quantos aqui conhecem o Salmo 91? Acho que a maioria, não é? Salmo 91, ele é um salmo muito conhecido. Há pessoas em que abrem a sua Bíblia no Salmo 91 e deixam num móvel dentro da sua casa, no trabalho, em alguns lugares. Por quê? Porque o Salmo 91, ele traz uma proteção. Ele fala sobre uma proteção. Então, as pessoas, às vezes, colocam a Bíblia aberta ali no Salmo 91. Existem pessoas também que, em momentos de batalha espiritual ou batalhas diárias, pegam o Salmo 91 e começam a ler, buscando ali uma proteção. Há pessoas também que leem o Salmo 91, mas só proferem as palavras. Porém, hoje, Deus, Ele quer te ensinar e te levar a um lugar seguro. Ele quer te mostrar o caminho, para que você pegue a palavra e ela seja viva e eficaz na sua vida. Porque a palavra, ela se move. E ela se move através de mim e de você. Amém? Então, nós vamos pegar hoje o Salmo 91 e tomar posse de cada profecia que está ali declarada. Tomar posse e conhecer algo que Deus preparou para nós. O tema da palavra hoje diz, lugar seguro. Nessa imagem tem uma casa. Muitas vezes a gente está no trabalho, fora de casa, a gente está tendo um dia atribulado, um dia confuso, uma provação, o que quer que seja. Qual a vontade que dá no nosso coração? Ai, queria tanto ir para casa. Por quê? A nossa casa simboliza para nós um lugar seguro. Um lugar onde eu me sinto segura, onde eu posso me deixar levar. Eu posso tirar as minhas armas, aonde eu posso ser quem eu sou. Então, a nossa casa, ela representa um lugar seguro. Mas hoje Deus, Ele quer te apresentar um lugar de segurança nele. Um lugar seguro, só um minutinho, por favor. Ele nos oferece proteção e confiança contra perigos e ameaças, proporcionando um ambiente onde nos sentimos a salvo, livres do medo e com uma sensação de bem-estar. Muitas vezes nós nos sentimos isso em alguns lugares, como eu falei, lugares físicos, na nossa casa, às vezes na casa dos nossos pais, em alguns lugares que nós nos refugiamos. Lugares físicos que nos traz segurança também. Se estiver uma chuva muito forte, um vento muito forte, você vai se abrigar em algum lugar. Então, aquele lugar ele também vai te oferecer uma segurança. Mas existe um lugar espiritual chamado esconderijo do Altíssimo. E é esse lugar hoje que Deus quer introduzir cada um de nós e nos ensinar o caminho para chegar a Ele. E esse lugar, ele não é físico, ele é espiritual, amém? Nós sabemos que o mundo espiritual ele é real. Existem armadilhas espirituais do mal contra a nossa vida. E é nesse lugar, esconderijo do Altíssimo, que o Senhor quer nos proteger. Colocar cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Isso é uma promessa que está na palavra do Senhor. Então, vamos começar a ler o Salmo 91, no verso 1 e 2. Põe aí para a gente, João. Aonde diz assim, a pessoa, quem? A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Então, aqui me diz que uma pessoa que declara que está
que procura, que quer viver na segurança do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, ela tem toda a proteção de Deus. Aí, às vezes, a gente vê pessoas passando situações onde estão desesperadas, onde ela não vê solução, onde ela não se encontra. Mas talvez em algum momento ela foi assolada por coisas, inimigos espirituais, e a decisão dela não foi procurar no Todo-Poderoso. A decisão dela não foi procurar naquele que é o único que pode trazer a solução. Ela procurou em coisas, em pessoas, no poder da sua mão. Às vezes ela procurou nas finanças, nas suas finanças, a tua solução, mas ela não veio. Mas Deus, Ele quer ensinar que nós venhamos buscar nele a todo tempo, independente da situação. E estar no Senhor é viver nele. Não tem a ver com o ambiente físico. Como eu falei, esse lugar seguro, ele não é um lugar físico, é um lugar espiritual, onde, como diz ali, a pessoa que está. Então, eu decido estar, eu quero estar. Então, eu busco estar nesse ambiente espiritual. E você, independente do lugar e da presença que esteja à sua volta, a pessoa, a situação, Deus está em você. E aí faz toda a diferença, porque tudo que estiver ao redor não vai te atingir. Porque quando eu me coloco em Deus, as circunstâncias à minha volta, elas não vão me atingir. E é nesse lugar que Deus quer nos levar hoje. Nós precisamos de Jesus não apenas quando os problemas e as enfermidades ou falta de dinheiro aparecem. Nós precisamos dele a todo o tempo. Até mesmo quando tudo vai bem. Porque ele se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você. Se hoje nós temos liberdade para caminhar, para falar, para conquistar, foi ele quem conquistou por você e por mim. Se nós hoje temos acesso ao Pai, a Deus, ao Todo-Poderoso, foi Jesus que conquistou por mim e por você. Se hoje eu sou perdoada dos meus pecados, foi Ele que levou sobre si os meus pecados. Se hoje eu sou curada, eu sou sarada, foi Ele que levou sobre si toda a enfermidade. Então é dele que eu preciso, é nele que eu tenho que estar. E é Ele que eu tenho que buscar. Então não faça de Jesus como um remédio que você só acessa quando é necessário, quando você sente uma dor. Mas tenha relacionamento com Ele. Tenha vida com Ele. Deseje estar, conhecer, prosseguir em conhecer mais de Jesus. Porque Ele é a vida. Ele é o caminho. E Ele é a verdade. Não tem como se achegar ao Pai, ao Todo-Poderoso, ao esconderijo do Altíssimo, se eu não buscar a Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus está à porta, batendo. E aquele que abre o seu coração, a sua vida, tudo que ele tem a Jesus Cristo, Jesus entra, ceia com ele, transforma a vida dele, liberta a vida dele. Ele libertou a minha vida. Ele libertou mais alguém aqui? Amém? Glória a Deus! Então, quando ele nos liberta, ele simplesmente toma sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, até mesmo coisas que estão no nosso futuro, que nós desconhecemos. Jesus Cristo, ele tem o poder de transformar e de libertar. E às vezes nós estamos nos batendo para lado e para o outro, para um lado e para o outro, sem saber para onde ir. E deixamos de buscar a solução em Jesus Cristo, o único que pode nos ajudar. E para que eu acesse o lugar, existe uma condição. Que condição é essa, Juliana? Eu preciso escolher me refugiar em Deus. Porque muitas vezes a pessoa está no desespero, ela vai para um copo de bebida alcoólica, ela vai para uma droga, ela vai para um vício, ela vai para a prostituição, ela vai para vários caminhos que levam à ruína,
a destruição, a morte. Mas Jesus, ele tem a solução, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu busco ele, eu acesso ao Pai, eu acesso a esse esconderijo, a esse lugar, aonde o mal não pode me tocar. Essa é a promessa contida em Salmo 91, onde Deus quer nos ensinar a estar. É muito mais fácil, meu irmão, você está passando uma dificuldade, você está ali no desespero, naquela preocupação, naquela dor, naquele momento. O inimigo vai enviar várias soluções para você. Vai enviar várias coisas, várias oportunidades, vários pensamentos, sentimentos, emoções para tentar resolver o seu problema. Tentar. Porque ele não tem como te seduzir, como te envolver, quando você está em Deus. Então, todas as vezes que eu decido, primeiramente, me refugiar em Deus, me humilhar, me entregar, fechar a porta do meu quarto e declarar ao Senhor: Pai, está ruim, está horrível, eu não estou conseguindo, eu não tenho mais força. Eu não sei como vencer a enfermidade, eu não sei como vencer a dor da perda, eu não sei como vencer a rejeição, eu não sei como vencer o trauma, eu não sei como vencer, Senhor. Ele começa a tocar o seu interior, a te encher do seu poder, do seu amor, a te chamar: filho, vem aqui, eu vou te ajudar. E a palavra de Deus diz que quando somos fracos, aí nós nos tornamos fortes, porque nós deixamos as nossas armas, nós nos deixamos, nos prostramos e falamos: Senhor, faça, porque eu não consigo. E quando eu reconheço isso, eu sou introduzida no esconderijo do Altíssimo, num lugar de segurança. E quando nós nos refugiamos em Deus, encontramos descanso. Como é bom descansar, não é? Essa semana eu peguei uma semana muito difícil. Eu trabalho com limpeza, quem trabalha com limpeza sabe como é. Tem dias e dias. E essa semana foram todos os dias cansativos. Como ontem eu glorifiquei a Deus de poder chegar na minha casa, na minha folga e descansar. E eu até cuidei da minha casa, porque precisa também, né? Cuidar de casa, a gente que trabalha fora. Mas eu cuidei com alegria. Eu coloquei um louvor e comecei a lavar banheiro, e arrumar a casa, e arrumar a cozinha. E o cansaço, ele não foi peso para mim, sabe por quê? Eu estava num lugar seguro, cuidando das coisas que Deus me deu como promessa. A minha casa, a minha família, o meu filho, o meu marido, isso nos traz prazer. Mas nós devemos ter esse prazer em todas as coisas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida no Senhor, Ele nos dá essa segurança, esse conforto. E quando nós vemos, nós estamos trabalhando com alegria, nós estamos relacionando com pessoas difíceis com alegria. Tudo que fazemos se torna alegre, feliz, porque o que brilha em nós não somos mais a nossa alma, mas é o Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor é a sua fortaleza, entre você e o inimigo, ele se coloca. Então, todas as vezes que vem contra você, não vai encontrar você desprotegido, mas vai encontrar o Senhor de braços abertos, para receber sobre si tudo que ele já levou na cruz. E ele ali declara: o meu sangue foi derramado pela vida dele. Você não tem autoridade de tocar. E ali você se coloca em posição de proteção. O medo, as coisas desse mundo, as guerras, enfermidades, cativeiros, perseguições, discórdias, tudo que se levantar contra a sua vida será derrotado, pois ele já venceu. Amém? Glória a Deus. Vamos lá no verso 3 de Salmo 91. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Tem versões que diz do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Coloca para mim, João, aquela imagem, por favor. Eu quero compartilhar com vocês algo.
Não sei quantos de vocês já viram. Isso aqui, eu nasci e fui criada em sítio, quinta, como diz aqui em Portugal, né? Então, a gente era muito comum ver. O meu avô, ele fazia isso para capturar os pássaros, as aves. Isso era chamado, onde eu morava, de arapuca. Era usado para pegar aves. Na verdade, a ave estava ali e eles colocavam uma comida e armava essa arapuca. Aqui, provavelmente, tem uma cordinha, a pessoa está escondida, e quando o pássaro entra ali, ele puxa a cordinha. E o pássaro, que estava livre, passa a ficar aprisionado ali. É capturado. Isso é o laço do passarinheiro. É algo que parece bom, mas não é. É algo atrativo, vai te saciar a sua fome, mas não é bom. É perigoso. É algo que vai te causar prazer, mas também vai te causar dor. É algo que vai te dar uma sensação de proteção, mas na verdade está te aprisionando. Então, lá em Salmo 91, no verso 3, como lemos, fala sobre o laço do passarinheiro. Pode tirar, João, obrigada. São seduções, parece, mas não é. Aquela armadilha de morte que vem através do engano. Às vezes você recebe uma proposta e você começa a ficar empolgado com aquela proposta, porque ela é tão sedutora, ela te oferece umas coisas tão maravilhosas, mas no fundo, se você não buscar a Deus e não tiver o discernimento, se você não se deixar colocar na proteção do Senhor, você pode cair numa armadilha, como eu mostrei aqui. Essa sedução, essa oferta, essa suposta liberdade ou conquista pode ter algo contrário, né? Então, nós devemos ter o quê? O discernimento. E quando estamos no esconderijo do Altíssimo, Deus ele nos livra do laço do passarinheiro. O discernimento que a gente tem, ele se torna claro. E quando vem esse laço do passarinheiro, você já diz, não, está repreendido em nome de Jesus, na linguagem do crente, né? Está repreendido, não quero, não aceito. Você já tem a certeza de que aquilo ali é algo para te seduzir para o mal, para a sua morte, para a sua queda. Então, cuidado com lugares que parecem ser tão bons, mas não são, e que te proporcionam uma falsa liberdade. Às vezes, você pensa assim, recebi uma proposta de emprego, vou ganhar mais. Vai ser tão bom, vai pagar minhas contas, aquelas coisas eu vou poder conquistar e tal. Mas se você não analisar bem, daqui a pouco você está trabalhando mais do que deveria. Daqui a pouco você não está nem com a sua família, nem na igreja, nem em lugar algum. Você só vive naquele trabalho. Mas ele me traz uma recompensa, tem um bom dinheiro? Tem um bom dinheiro, mas o dinheiro ele não compra o amor, o ambiente seguro. Ele não te compra um lugar de paz. Então, nós devemos ter o quê? O cuidado para não cair no laço do passarinheiro. No verso 3, ele também fala sobre a peste perniciosa. O que é a peste perniciosa? São doenças que transformam em epidemia. Nós vivemos há pouco tempo, né, a Covid. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos entes queridos perdemos para a Covid? E quantos de nós hoje podemos levantar a mão e declarar, Senhor, muito obrigado. Eu estou aqui. Eu venci. Não por mim, mas o Senhor me protegeu. Então, Deus ele nos coloca num lugar de segurança. E ainda que lá fora o mundo esteja sendo assolado por qualquer coisa, Deus ele nos protege. Agora vamos ler Salmos, o verso 5 ao 9. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia.
Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Tem alguém aí? Vamos dar glórias ao Senhor. Isso é uma promessa que Deus nos revela. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Ou seja, tudo ao seu redor pode estar acontecendo, mas você não será atingido quando você faz do Senhor o seu protetor. E fala sobre livramentos visíveis e livramentos invisíveis. Perigos que existem à noite, que dificilmente nós enxergamos na escuridão. Provavelmente nada. E durante o dia, regências espirituais do mal que atuam durante o dia e durante a noite. Se você começar a pesquisar, eu não tenho muito acesso a essas áreas, que não são as minhas áreas, mas já ouvi muito relato de dizer, principalmente quem trabalha em hospital, que existem, a maior parte das doenças, elas se agravam à noite. São regências espirituais que atuam à noite para roubar o vigor, a saúde, o sono, o descanso das pessoas. São ali que eles atuam para trazer uma dor a mais, uma derrota a mais. Existem também pessoas que cometem suicídio ao meio-dia, durante o dia. Violência contra a criança. Quantas coisas más acontecem durante o dia. Regências espirituais que se levantam ao meio-dia para tentar paralisar as vidas, para tentar causar traumas, dores, que interrompa o processo de vida que Deus nos trouxe. Então, naquele momento ali, nós começamos a discernir que existem esses dois inimigos, inimigos visíveis e invisíveis. Existem livramentos que Deus nos dá que a gente nem passa a conhecer. Existe aquele que a gente sabe que Ele nos livrou. Muitas vezes livrou de um atropelamento, livrou de uma morte por uma enfermidade, livrou de qualquer coisa que você teve o acesso visual. Mas muitas vezes Deus nos livra de coisas que a gente não vem nem a saber. Coisas que estão no seu futuro, que não vão acontecer porque Ele fechou a porta. Coisas que estão acontecendo, estão falando de você, que seriam para a sua morte, mas nem vai chegar até os seus ouvidos, porque Ele já interrompeu todo o processo. Então, são esses livramentos que Salmo 91 está falando aqui, que Deus vai te livrar quando você se coloca no habitar de segurança. E quando eu habito em Deus, o medo, a dúvida, as doenças, a desistência, a ansiedade, depressão não me assolam. Pois a casa ela está cheia, ela está habitada pelo Espírito Santo. Qual casa? O meu coração, o meu interior. Então, quando eu me coloco no esconderijo do Altíssimo, é o Espírito Santo que me preenche. Não há lugar para mais nada. Então, o inimigo não pode me tocar. Não, nada disso vai prevalecer, pois Jesus ele venceu na cruz por nós. E quando a má notícia vier, tome posse da palavra, orando, proclamando, profetizando com fé, tomando posse da proteção de Deus sobre a sua vida. E as suas vitórias, elas serão, com certeza, testemunho para muitos. Então, a partir de agora, pegue o Salmo 91 de uma forma diferente. Porque agora você está conhecendo qual é o caminho do lugar seguro. Agora você está conhecendo quais são os inimigos visíveis e invisíveis. Você está conhecendo como as regiões espirituais do mal, elas agem contra mim e a sua vida. Você está conhecendo aqui a quem você deve buscar no momento da angústia, da dor, da depressão, da doença. Por muito tempo eu fui assolada pelo medo quando meu filho ficava doente. Meu marido está ali e ele sabe. A minha reação era pegar o meu filho doente. Eu não tinha o discernimento de ver quais eram os sintomas ou sequer imaginar se precisava ou não de uma emergência. Eu já corria com ele para o hospital, porque na minha mente eu pensava, já no hospital tudo vai ficar resolvido. E aquilo me dava um desespero que me tirava o controle emocional. E eu comecei a orar a Deus e Deus usou muitas pessoas, inclusive meu marido, para dizer
calma. Jesus está no controle. Nós muitas vezes somos assolados por enfermidade, mas é o nosso posicionamento que vai dizer a ela, pare ou continue. E naquele momento eu comecei a ver que o meu desespero muitas vezes fazia com que meu filho piorasse, porque ele via o meu desespero e se entregava àquela enfermidade. E ali eu comecei a entender e comecei a orar e Deus ministrou no meu coração, entrega ele nas minhas mãos. Porque enquanto você estiver buscando recurso no hospital, no homem, nas coisas, vai continuar. E ali eu comecei a mudar e teve um dia, eu me lembro como hoje, ele passou mal, ele tem crise alérgica, ele estava numa dessas crises que ele não conseguia respirar direito e eu comecei a orar. E eu comecei a clamar. E eu falei, Senhor, sopra o fôlego. Sopra o fôlego de vida no meu filho, cura o meu filho. Se for necessário, eu vou levar ao hospital, mas eu tenho certeza que o Senhor pode curar. E ali Deus entrou com a provisão, ele foi tendo melhora. Eu tive que levar ao hospital porque ele precisava usar a bombinha, mas quando ele chegou no hospital, ele já foi logo atendido, eu já estava voltando para casa com ele. Então eu parei e tive discernimento. A quem eu estou buscando? Qual é o meu refúgio? E da mesma forma Deus diz hoje para nós, seja em qualquer situação, Ele tem o fôlego de vida, Ele tem a resposta. Ele venceu o mundo por nós. Jesus, ele venceu a morte. Ele tomou a chave e ele declarou vida sobre todos nós, porque ele ressuscitou. Ele está assentado ao lado do Pai nas regiões celestiais. Mas ele está comigo e com você, porque ele nos deu o direito de se assentar com ele ao lado do Pai. Acima de quê? Hoje nós estamos falando de batalha espiritual, acima de principados, de potestades, de hoste maligna. Nós estamos com Cristo, acima de tudo isso. E quando eu abro mão dessa minha autoridade, desse meu lugar conquistado por Jesus, eu dou lugar a essas regências espirituais agirem na minha vida. Então eu preciso me posicionar. Eu preciso me colocar nesse lugar seguro. Vamos seguir mais um pouquinho? Já estou quase lá no final. O verso 10 e 12. Vamos ler aqui. 10, 11 e 12. Isso. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuide de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Olha quanta promessa! Quando eu estou em Deus, Ele envia os seus anjos ao meu favor. Nós precisamos andar nos caminhos que Deus reservou para nós, longe do pecado, da maldade, para que as dores, tristezas e consequências não nos paralise, impedindo de viver a boa e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu começo a me entregar a Cristo, eu começo a caminhar num caminho de proteção. Aonde tudo que foi declarado nesses versos que lemos está sobre a minha e a sua vida. Então eu não estou mais em caminhos onde eu machuco os meus pés, que me impedem de andar. Eu não estou mais em caminhos onde a acusação me impede de vencer. Eu não estou mais em lugares onde aquelas vozes diziam, você não vai ser ninguém, você não vai ser nada. Eu não estou mais em lugares onde diz o quê? Aquela ali? Ih, não dá confiança para ela, não. Agora você está colocado no lugar de filho. Eu sou em Cristo Jesus, porque Ele tem uma identidade para mim e para você. E se hoje você ainda não sabe quem você é em Cristo, comece a orar, comece a pedir nesse lugar de segurança. Senhor, revela a mim quem eu sou em Ti. Eu quero ser usada por Ti na Tua verdade, não no que dizem sobre mim. Tudo aquilo que disseram sobre você, que te paralisou, que te impediu de prosseguir, de lutar, de vencer, é mentira.
E o inimigo, o diabo, ele é dono da mentira, ele quer te paralisar, ele quer trazer você a uma morte espiritual. Mas Deus hoje, ele quer te trazer vida e vida em abundância, e ele quer dizer para você, habite no meu esconderijo, no Altíssimo, e eu farei de você protegido, guardado, salvo, vitorioso. É isso que Deus quer nos dizer em Salmo 91. E às vezes a gente tem acesso à Bíblia, à palavra, e ela não está ali somente para você ler as letras contidas nela, as histórias que ali existem, porque são reais, ela é viva, ela é eficaz. E quando você lê a Bíblia, traz aquilo para a sua vida, um ensinamento, um direcionamento. Você vai se posicionar segundo aquilo que Deus está falando com você. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. Eu, Juliana, não tenho nada para fazer, nem pela minha vida, nem pela sua, a não ser me posicionar como intercessora, como Deus me fez, e orar pela sua vida. Para que quando você pegue a sua Bíblia, as letras, elas deixam de saltar para um lado e para o outro, e ela vire essa palavra que vai dividir a sua alma e o seu espírito. E você vai ter discernimento espiritual e vai saber que aquele inimigo, independente de quem for, que está contra você, é derrotado. Porque você está num lugar de segurança em Deus. Você está se posicionando num lugar onde você declara, Senhor, eu tenho você como meu Salvador, como meu Senhor. É a solução para tudo em minha vida, todos os momentos. E muitas vezes nós gastamos tempo preocupados em saber qual é o inimigo. Por que eu estou vivendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Não que não seja necessário você ter o discernimento, mas organize o seu tempo para que você tenha tempo com Deus, para que você tenha intimidade com Ele, para que você conheça da palavra dEle, para que você experimente do amor dEle, do discernimento que Ele te dá, a sabedoria, para você vencer o dia mau, para você glorificar nos dias bons, para que você tenha uma vida diária com Ele. E independente do inimigo que você enfrentar, o mais importante é aonde você está. Você está vulnerável? Ou você está guardado no esconderijo do Altíssimo? É aí que vai fazer a diferença. Coloca para mim o verso 13, João, por favor. Verso 13. Com os pés você esmagará leões e cobras. Aqui Deus está falando de mim e de você. Ele não está falando para outros. Ele não está falando para um lutador de MMA. Ele está falando para mim e para você. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Então aqui ele nos revela dois inimigos, dois adversários, que nós vamos encarar a todo tempo. Primeiro deles é o leão que está ao nosso derredor, rugindo, bramando, querendo nos tragar, nos tocar. Mas a palavra de Deus diz que os anjos estão ao nosso redor. Ali não li antes que Deus enviará os seus anjos a nos guardar. Então, um dos inimigos é o leão, ele é declarado. Esse inimigo eu consigo discernir, eu consigo saber. Como um exemplo, você já viram uma pessoa que chega toda armada, com ira, com raiva, querendo te provocar por uma briga, para te ferir, para te magoar. Você não está entendendo nem o que está acontecendo, mas a pessoa ela quer briga. Ela não quer paz, não, ela só quer briga. Isso é o leão feroz, rugindo ao seu redor. Ele quer te armar uma armadilha para te pegar desprevenido. Mas aquele que está no esconderijo do Altíssimo tem logo discernimento, e em vez de briga, em vez de discussões, ele demonstra amor, ele demonstra compaixão, empatia. E quando aquela pessoa que chegou armada, ela sai totalmente desarmada. E ali o inimigo ele é derrotado e aquela pessoa é alcançada pelo teu testemunho. Porque ela vê que em lugar de você comprar a briga dela, você foi instrumento de Deus para trazer paz na vida dela. E é assim que Deus faz comigo e com você. Agora existe outro que fala ali, a serpente.
ela é astuta e sutil. Esse é um grande perigo também. É um inimigo que a gente muitas vezes não percebe. Sabe? É aquele que chega bonitinho, porque Satanás ele não vai chegar muitas vezes com aquela cara de diabo para você. Ele vai chegar sutil, com uma proposta sutil, algo para seduzir, com boas intenções, mas na verdade, no fundo, naquela situação, naquele coração, existe uma maldade, uma malignidade, né? Como exemplo, principalmente os jovens, quando estão começando a se relacionar, vigiem, e vigiem mesmo, porque às vezes pode ser muito lindo, maravilhoso por fora, mas o coração por dentro carrega a maldade. As intenções não são puras, não são de respeito. Então, esses são dois inimigos que nós devemos estar atentos no nosso dia a dia. Mas são aqueles que Deus diz que Ele nos dá autoridade para pisar, porque Jesus já os venceu. E o Senhor te diz que lhe deu essa autoridade. E se por um caminho eles vierem contra ti, por 7 caminhos terão de fugir, amém? Pois Ele te coloca em um lugar seguro. Precisamos fazer dele a nossa morada todos os dias. Eu não vou buscar o esconderijo do Altíssimo somente quando as coisas estão ruins. Mas eu vou estar introduzida nele todos os dias, quando eu deitar e quando eu levantar. Eu tenho que estar neste esconderijo. E você vai começar a experimentar mudança na sua vida. Eu quero compartilhar a você que você pegue e comece a proclamar Salmo 91 na sua vida. Antes de sair de casa, para qualquer coisa que você vá fazer, ore o Salmo 91 e comece a pedir ao Senhor. E durante o seu dia, ainda que venha a seta, ainda que venha qualquer coisa contra a sua vida, peça ao Senhor, Senhor, tem as promessas de Salmo 91. Eu busco o meu refúgio em Ti. Quando você começa a orar e proclamar, você começa a tornar a palavra viva através da tua vida. E eu tenho certeza que você vai experimentar dias diferentes, onde Deus vai se manifestar a você, através de coisas, pessoas, lugares, momentos, e você vai começar a ver livramentos. E você vai alcançar livramentos que você nem sequer vai conhecer, nem mesmo imaginar. Agora vamos ler Salmo, para terminar, 91, de 14 a 16. Mas eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, porque eu quero ler junto com vocês. Eu quero pedir a vocês que você busque lá do seu interior toda aquela tua fé, toda a fé que te fez chegar até esse lugar, toda a fé que tem feito você vencer as suas batalhas. Começa a pensar no seu dia a dia como tem sido difícil muitas vezes. E você começa a ver que você gerou uma fé tão grande que você falou, não, eu vou vencer esse dia. E você venceu. E você falou de novo, eu vou vencer mais um dia. E você tem vencido. E esse dia chegou, que você chegou até aqui. Para poder ouvir do Senhor que há uma condição para que eu seja introduzido no esconderijo do Altíssimo. E é eu decidir e eu escolher a viver com Cristo e a ter Cristo como meu Senhor a todo instante da minha vida. Então eu quero orar com você. O João vai colocar aqui no telão, já está. E eu quero que você leia junto comigo, porque Deus, quando você se coloca no esconderijo do Altíssimo, são essas as promessas que Ele tem para mim e para você. Isso é o que eu vou alcançar quando essa palavra de Salmo 91 for verdade na minha vida. Amém? Então vamos lá. Leia comigo, mande o sono embora, manda tudo aquilo, todo sentimento que está tentando te travar agora. Eu repreendo no nome de Jesus. Pai, que a tua igreja agora declare essas palavras, porque ela é viva e eficaz e ela venha trazer respostas, Senhor, à tua igreja, em nome de Jesus. Deus diz o que para mim e para você? Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei, farei com que sejam respeitados.
Como recompensa, lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Aleluias! Glória a Deus, você pode glorificar, você pode aplaudir o Senhor por isso. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Senhor. Que Ele hoje quer dizer a você que Ele te mostra o caminho para você ser introduzido a essas promessas. Que toda aquela voz, tudo aquilo que tem se levantado contra você lá fora, eu não conheço, mas você sabe do que eu estou dizendo. O Senhor é maior que tudo isso. Ele quer dizer a mim e a você, se coloque em mim, no meu esconderijo, e nada disso vai te alcançar. Quando seu filho estiver doente, como eu fiz, se posicione e clame a Ele, porque é Ele que tem a cura, é Ele que tem a resposta. Quando vier a depressão, a vontade de tirar a vida, quando vier qualquer sentimento do inferno, do mal que existe nas regiões celestiais, se lembre, Deus te colocou nesse lugar seguro. Eu quero agora orar pela sua vida, mas primeiramente eu quero perguntar se existe aqui alguém que está tendo insônia, não está conseguindo descansar. Se você estiver assim, levante tua mão, eu quero orar pela tua vida. Porque Deus deu o sono para que você descanse, para que você alcance armas espirituais para vencer o seu dia seguinte. Deus, Ele quer declarar a você que no seu sono você vai descansar. A dívida, ela não vai te alcançar. Os problemas, eles não vão te roubar. O terror noturno, ele não vai te impedir de dormir, de pensar que o dia seguinte vai ser de vitória, porque é essa a promessa que Deus tem para nós. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Nessa manhã eu declaro sobre a vida de cada um deles o Salmo 91, como uma palavra viva e eficaz que venha colocá-los, Senhor, na tua proteção. Pai, vai agora, Senhor, de encontro, Senhor, os locais onde tem, Senhor, armadilhas, arapucas armadas, laços do passarinheiro contra a vida de cada um deles, Senhor, e desfaz, Senhor, tira todo espírito de sedução, todo espírito, Senhor, contrário, de morte, de depressão, de solidão, de angústia, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, envia os teus anjos lá agora e destrói, desfaz na autoridade do nome de Jesus, porque hoje nos colocamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e declaramos que Deus é o nosso Senhor, somente Ele tem poder de agir sobre as nossas vidas, nossa mente, nosso coração, nosso interior. Eu declaro agora, Senhor, Pai, traz a tua paz que excede todo entendimento, Pai. A tua paz onde não há nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A tua paz que nos faz decidir, Senhor, estar em Ti a todo instante da nossa vida, Pai. Seja ao deitar e seja ao levantar. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, aleluias. Eu quero agora, debaixo dessa palavra, declarar sobre você vida, vitória, resposta. Que o Senhor venha revelar segredos essa semana a você. Que Ele venha trazer respostas que você tem buscado há anos e ainda não encontrou. Que o Senhor venha alcançar não somente você, mas a sua família, porque há uma promessa na palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu me decido colocar no esconderijo do Altíssimo, eu não vou sozinho. Eu levo aqueles com quem eu estou orando. Então que assim seja. Que essa semana você viva uma experiência sobrenatural com Deus. Aonde seus pés tocarem, aonde suas mãos tocarem. Porque há poder de Deus em você. A casa está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo.